que tem a ver com o Pix. Vocês acham que o Pix é o principal alvo estratégico da ofensiva norte-americana contra o Brasil? Como o nosso sistema de pagamentos prejudica os interesses dos Estados Unidos e como vocês veem a forma com a qual o governo está lidando com essa ameaça? Quem começa respondendo é a Juliane Furno. Olha, não sei se é o principal ponto de sustentação dos ataques dos Estados Unidos ao Brasil. Eu acho que o Pix ele é uma inovação muito importante, né? Está dentro de um escopo mais geral de bancos abertos, de redução de custos de transação, e ele é muito diferente, por exemplo, de como se organiza, se estrutura o sistema bancário nos Estados Unidos, né? Você precisa, por exemplo, assinar, você passa o seu cartão de crédito, você precisa assinar papel ainda, né? O sistema de compensação, em função da multiplicidade e descentralização do sistema bancário, né? São muitos bancos de base estadual, muitos pequenos bancos, faz com que o sistema de compensação entre os bancos leve 2, 3 dias, né? Eles não têm isso que a gente conhece como débito automático, um sistema que cai na hora, né? O Pix ele é uma grande inovação brasileira e que outros países latino-americanos, a Venezuela também tem um sistema muito parecido com o Pix, outros países, a China também estão tentando implementar. Ele tem a funcionalidade de ser um redutor de custo de tarifas, né? Isso impacta, obviamente, as empresas que são donas das principais redes de cartão de crédito, especialmente cartão de débito, que são ameaçadas ou que sofrem com uma queda de receita em função da redução dos pagamentos feitos nas máquinas, né, que são debitados, que são cobrados a partir da realização de cada uma das compras nessas máquinas com cartão de crédito e de débito. Então, isso bagunça o sistema bancário, né? E há aqui indicativa, por exemplo, a França fez isso há 2, 3 dias atrás, indicativos de que na França também vão ser possível pagamento via Pix do Brasil. Então, há uma tendência de generalização desse meio de pagamento que corre, né, em paralelo ou a despeito dos monopólios das grandes bandeiras de cartão de crédito, né? Então, acho que tem esse interesse econômico, ainda que eu acho que não seja o principal, né? Acho que o olhar sobre o Brasil é mais geral, envolve a disputa por um governo de alinhamento completo com os Estados Unidos. Eu acho que o Pix é um pouco uma justificativa encontrada nesse momento para avançar no processo de investigação criminal e de criminalização da economia brasileira. Então, acho que foi a justificativa encontrada, ainda que eu acho que não é exatamente o Pix, em que pese ele tem um impacto para as empresas, mas eu acho que o cálculo não é exatamente o Pix, como foi, por exemplo, as empresas exportadoras de serviços da Lava Jato, né, no período de desestruturação do nosso parque produtivo. Não me parece que o Pix significa o Pix uma ameaça em si, mas acho que um contexto de encontrar um motivo para descreditar ou para avançar num processo de criminalização e investigação sobre o Brasil. Obrigado, Juliane. Eu vou passar a palavra para o Bruno Lima Rocha, mas também vou acrescentar, Bruno, um comentário aqui do Furtado, porque você falou na sua resposta anterior sobre a Marinha Mercante, e o Furtado, em cima do que você falou, pergunta aqui, não seria o caso do BRICS ter também a sua frota própria de navios? Aí deixa a palavra aí para o Bruno Lima Rocha se virar em 3 minutos para responder essas duas coisas. Gente, a engenharia naval ela é um monstro, né? Eu morei em Rio Grande há alguns anos e você ter estaleiro numa cidade implica uma geração de milhares de empregos diretos e indiretos. O Brasil teria a condição de criar uma conexão industrial com a base de Rio Grande e a base de Ensenada Berisso, que é o Parque Estaleiro Metalúrgico da província de Buenos Aires. É na Grande La Plata, está uns 70 quilômetros de Buenos Aires, mais ou menos, capital. Esse era o plano
inclusive o plano estratégico do ingresso do Brasil, desculpa, da Argentina, como membro do BRICS, e fazia parte, inclusive, uma disputa pelas rotas do Atlântico Sul e a retomada, quiçá, da navegação de cabotagem. Estava tudo nos planos ali, inclusive com várias reuniões conjuntas entre Fernando Haddad e Sérgio Massa. Mas aconteceu o que aconteceu. Javier Milei ganhou, não aderiu ao BRICS e veio todo o problema. Quanto ao PIX, agregando o que a Juliane falou, eu queria trazer um outro elemento, que é o seguinte. Os Estados Unidos têm esse oligopólio das bandeiras cartões de crédito, eles têm no Brasil operando, e também tem o sistema de pagamento das grandes plataformas, que tenta embalar e não consegue. Mas tem um elemento punitivo também. Então, por exemplo, pela lei dos Estados Unidos, eles podem punir operações que eles são copartícipes, como, por exemplo, o cartão de crédito. A FCPA, que seria a Lei Anticorrupção Estrangeira dos Estados Unidos, que a justificativa é legal para a Lava Jato, por exemplo, para a Lawfare, ela permite que qualquer operação que passe por algum ativo dos Estados Unidos, seja empresa cotada em bolsa lá, seja empresa autorizada que tenha matriz lá, eles podem utilizar isso aí como argumento jurídico para criar uma investigação, para ter uma cara legal para não ser algo tão escancarado. Isso é uma operação de lawfare. E o cartão de crédito ele é muito usado para isso. Se alguém for lembrar, já são 20 anos, nossa, os escândalos fabricados do consórcio VisaNet, na época do mensalão, foi em cima disso, foi relatório falso do governo Bush Jr. Então, não havendo esse controle, nossa, é muito mais difícil, porque eles vão ter que fazer operação ilegal, vão ter que craquear, vão ter que entrar em sistema operacional, vão ter que se enfiar no meio das relações banco a banco, tá? De compensação. Essa outra situação que foi colocada do PIX também é porque, sim, aí eu concordo plenamente com o Juliano de novo, é um ativo do Brasil. É uma invenção brasileira, não é? Outros países o fazem, a gente consegue fazer os gastos unipessoais em outros países, e significa também que, se por acaso a gente tiver alguma sanção, algum bloqueio, a economia não freia. Epílogo. A Rússia tem sistema de comutação de cartão de crédito com a China, o Irã também. São países sancionados. E podem fazer saque direto de um país para outro. Imagina um sistema de compensação imediata como o PIX. Foi transferência. É isso. Obrigado, Bruno. E, bom, já que eu estou abusando aqui dos nossos convidados, colocando duas perguntas juntas, eu vou também fazer o mesmo com a Bianca Pawlowski, né, incluir junto com a resposta sobre o PIX, a pergunta, Bianca, da Conceição Lima, que ela diz aqui, desculpe a ingenuidade, mas por que o sistema bancário americano não adota algo semelhante ao PIX? Afinal, né, essa é a sugestão da Conceição Lima, e fica aí a palavra para a Bianca Pawlowski responder para a gente. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta, que é a pergunta oficial, e daí eu vou para a pergunta da Conceição. Eu acho que, assim, é importante a gente ver como o PIX ele teve um impacto muito grande. Ele é uma estrutura, uma engenharia financeira que deu muito certo, né? Uma articulação do Banco Central, diga-se de passagem, não do Bolsonaro, ainda que ele queira carregar isso com ele, não, foi o Banco Central que estruturou isso, e que funcionou muito bem. 93% dos adultos brasileiros hoje usam o PIX. E ele foi uma ferramenta que ele atingiu uma democratização financeira muito grande. E isso afetou em muito o uso de cartão de crédito e de débito, né? E, consequentemente, das bandeiras norte-americanas, como a Master, a Visa, e, enfim, várias outras lá. E aqui eu acho que tem um ponto que é interessante nessa questão do tarifaço do Trump, do PIX. Por quê? Porque um dos grandes incentivadores do governo Trump são as Big Techs. E a Visa e a Master, elas vão entrar nesse grupo aí. E aqui acho que é importante a gente fazer até uma recapitulação aqui. Vocês lembram que há um tempo atrás, o WhatsApp, que é do Zuckerberg, que foi um dos apoiadores do Trump, né? É um dos apoiadores do Trump, o WhatsApp tentou fazer operações financeiras pelo WhatsApp, né? Teve esse nicho aí que ele quis criar e que não pegou no Brasil, e não pegou justamente por conta do PIX, porque o PIX é muito mais eficiente, muito mais seguro, né? Teve uma capilaridade muito maior.
Então, eu acho que é importante ter isso. Eu acho que tem esse aspecto, que eu não acho que a questão do PIX seja mais importante no imbróglio todo aí do tarifaço, mas eu acho que tem essa importância porque eu entendo que tem um lobby das Big Techs em relação a isso, porque o PIX realmente afeta o negócio delas. Os estudos apontam aí que no último ano o PIX movimentou cerca de 65 trilhões de reais. Veja, não é pouca coisa. Não é pouco que as Big Techs, que a Mavisa, uma Master, o Zuckerberg com a operação dele via WhatsApp perderam, né? Então, a gente está falando aqui de cifras consideráveis. Então, eu acho que tem esse aspecto da questão do lobby das Big Techs e que é isso que está influenciando. Mas eu não acho que a questão do PIX é a mais importante nesse processo como um todo, até porque o PIX já está sendo reconhecido como um trunfo brasileiro, né? Tem até o vencedor do Prêmio Nobel, que é um norte-americano, Paul Krugman, que ele falou bem, ele fez um artigo falando sobre isso. Então, eu acho que é meio que, sinceramente, uma guerra perdida do Trump em relação ao PIX, porque o PIX veio para ficar. Agora, respondendo à questão da Conceição. Veja, eu acho que é difícil apontar um motivo em específico do porquê os Estados Unidos não têm um mecanismo eficiente como o PIX é. Ainda que ele seja um polo, né, de inteligência e de serviços de informática e de tecnologia. Mas eu teria um palpite sobre isso, que eu acho que é justamente, né, o lobby dessas Big Techs e dessas empresas como a Visa, como a Master, que são gigantes, que são de lá, para que não tenha uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta pública, uma ferramenta muito capilar e que foi aderida aí sem custos para as pessoas. Então, eu acho que é justamente por conta dessa diminuição dos lucros para essas empresas que são muito importantes lá e que faziam um lobby para que não tenha. Eu teria esse palpite sobre isso, se algum dos colegas quiser complementar, mas eu ficaria nesse lugar do porquê eu acho que não tem uma ferramenta assim nos Estados Unidos. Obrigado, Bianca. Juliane e Bruno querem complementar sobre a não existência de um PIX norte-americano, de um PIX USA? Não concordo com a Bianca. Acho que é por isso mesmo. A pressão do setor privado financeiro é tão grande, tão grande, tão grande que não caberia. Perfeito. Juliane, está de acordo? Perfeito. Então, com o ok da Juliane, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa.